rebeliões, as insurreições, né, de escravos, como era tratado pelo Código Penal de 1830 também, eram vistas com maus olhos, mas a gente não pode ignorar o papel delas nesse processo gradual de libertação. Na verdade, nesse processo de libertação, que não foi necessariamente gradual, como pretendiam as leis abolicionistas, mas enfim, era só o discurso. A gente vê que na realidade não era bem assim. É preciso, do meu ponto de vista, reconhecer cada vez mais a importância dessas rebeliões, dessas insurreições, né, dessa resistência mesmo, porque isso traduz o papel significativo dos escravizados lutando contra o sistema e ajuda a desconstruir aquele discurso de passividade, de submissão, de sujeição do negro a um sistema, de conformidade, né, do negro com esse sistema. É muito interessante porque esse discurso foi usado até mesmo pelos abolicionistas. Eles queriam afirmar essa humanidade dos negros, então partiam para esse pressuposto. O próprio Joaquim Nabuco, ele vai dizer no livro dele, O Abolicionismo, que a escravidão não azedou a alma dos escravos contra os senhores, como comumente ocorre nos sistemas entre opressores e oprimidos. Então embora ele fosse um abolicionista, ainda tinha essa visão romantizada do sistema escravista, que negava ele como crueldade, como violência que significou, né? Em Kassandji, os Imbangalas, eles são os melhores guerreiros que existem na região. E os Imbangalas, eles se fixam em Kassandji, mas eles também transitam pela região. Eles transitam ali entre o Congo, entre o Dongo, eles vão ao sul, eles vão mais ao norte. Ninguém sabe exatamente de onde são esses Imbangalas, né? Existem aí historiadores que discutem de onde eles surgem, de que forma que eles se constituem, mas os Imbangalas, eles não formam um grupo étnico específico, como é o caso dos Bakongos do reino do Congo, ou o caso dos Ambundos do reino do Dongo, né? Os Imbangalas, eles se constituem de vários grupos e eles se tornam mestres da guerra. Por onde os Imbangalas passam, é praticamente certeza que eles vão destruir, que eles vão vencer a guerra, que eles vão avançar. E esses Imbangalas, eles constroem acampamentos militares. Para eles realizarem as guerras, eles se organizam dentro de acampamentos. E esses acampamentos dos Imbangalas são chamados de quilombo, né? O quilombo é o acampamento dos guerreiros. O quilombo é esse lugar em que esses guerreiros estão dentro, né? Em que esses guerreiros estão vivendo, estão acampando e transitando ao longo do tempo. Dentro desses quilombos havia uma estrutura social e hierarquia muito rígida. Conforme o português, o colonizador, adentra o território e tenta destruir aqueles reinos, os quilombos aumentam e os quilombos se fortificam. A rainha Ginga, que era então a soberana do reino do Ndongo, né? A rainha Ginga, que era a líder principal do reino, ela é expulsa em 1626 pelos portugueses do reino. Os portugueses, eles conseguem fazer alianças contra vários inimigos da Ginga, eles trazem muitos militares de Portugal e eles conseguem expulsar a rainha Ginga do reino do Dongo. E quando a rainha Ginga ela é expulsa do reino do Dongo, ela forma o seu próprio quilombo e ela passa a agir
dentro desses valores dos quilombos, né? Então, ela escreve cartas, ela fala sobre como é a vida, sobre como é a hierarquia dentro do quilombo, ela mesmo não pode ter filhos dentro do quilombo, né? Palmares talvez seja, no nosso caso, talvez não, é o nosso caso mais exemplar. Palmares é um problema que vai atravessar 2 momentos. Primeiro, Palmares se localiza na Serra da Barriga, né? Atualmente Alagoas, mas antigamente fazia parte de Pernambuco. E foi um problema para os holandeses e para os portugueses. Porque a gente precisa lembrar que durante um tempo Pernambuco esteve sob domínio holandês. E os holandeses já tinham problemas com Palmares. Porque os escravizados frequentemente fugiam e iam se refugiar no quilombo. Os quilombolas de Palmares, os palmarinos, frequentemente atacavam soldados holandeses que passavam pelas estradas do interior. Depois, quando os pernambucanos restauram Pernambuco, tiram Pernambuco dos holandeses e que Portugal retoma seu controle sobre Pernambuco, os portugueses continuam tendo problemas com Palmares. Então a história de Palmares é uma história de resistência ampla. O número de documentos de dirigentes coloniais se reportando ao Reino de Portugal, ou mesmo à Holanda, né? Porque os primeiros relatos são de holandeses, né? Dizendo a resistência dos negros de Palmares tem que ser quebrada, porque ela significa um exemplo e ela significa um precedente. Não é possível, os negros sabem que existe um lugar onde eles podem ser livres. É preciso suprimir esse lugar. Só que eles são muito bem articulados e são muito agressivos. Há muitos, são mais de 20 os documentos e que perpassam um período de tempo de mais de 100 anos, 120 anos de relatos, registros de dirigentes coloniais se reportando ao Reino e à Holanda e recebendo de novo a resposta dizendo é preciso suprimir essa revolta. Os escravizados que estão chegando ali, que vão ser os fugitivos de Palmares, é gente que vem, não é, de Angola, é gente que vem da África Central, mas que vem de Angola, e que trazem os nomes, os termos, as referências geográficas, não é? Mas também trazem as referências políticas. Era também uma confederação bastante complexa. Existem indícios já que vão se consolidando dessa aliança, nesse caso, não só com as populações indígenas da região, mas também com fazendeiros, com comerciantes, o que explica também o seu sucesso em resistir por tanto tempo às forças portuguesas, em alguns casos militarmente superiores à de Palmares. Um lugar de fuga, é fundamental a gente ter em mente que os quilombos eles reconstroem valores, perspectivas e relações de poder que existiam na África muito antes dos africanos pisarem no Brasil, né? Os quilombos, eles são formas de organização social, política, econômica e militar essencialmente centro-africanos, perante uma luta anticolonial que se instala a partir do século XV e XVI, mas também perante os seus próprios valores e perante as suas próprias formas de luta, né? E pensar nessa complexidade dos quilombos é valorizar todos aqueles e aquelas que deram o sangue para manter a sua ancestralidade viva, né? Quilombo é luta ancestral, seja em África Central no século XVII, seja no Brasil, colônia, império e contemporâneo. Palmares sobrevive depois, né, do assassinato de Zumbi em 1695. Não é? E por que ele sobrevive? Ele sobrevive justamente porque eram vários mocambos, vários líderes, não é? E esses mocambos e essas várias lideranças, elas vão se espalhando pelas capitanias da Paraíba, do Rio Grande do Norte, né? De modo que, na primeira metade do século XVIII, você tem notícia dessa gente de Palmares que está espalhada. Não é? Então, eu acho que é importante ressaltar isso, de alguma forma também porque tem uma dinâmica centro-africana, que o Nidongo é esfacelado, não é?
Mas o que a gente percebe no século XVIII é como o poder político ele acaba sendo agora o poder político de sobas, ou seja, acho que a grande autoridade política desaparece, mas você tem pequenos poderes, ou seja, o poder político continua na mão de lideranças mais locais, não é? Isso eu acho que é a semelhança com o contexto centro-africano. E no caso, acho que de Palmares, eu acho que isso ajuda a gente a entender por que ele é uma grande referência política para o movimento negro. Ou seja, então acho que quando se fala Palmares vive, Palmares não morreu, é porque de fato, ou seja, Palmares ele continua, não é, depois existindo, não é, de uma maneira pulverizada, mas no sentido dele se espalha, não é? A experiência de Palmares se espalha com essas comunidades, com essas lideranças. Você tem notícias disso até o século XVIII, não é? E alguns até a primeira metade do século XVIII, né? E estudiosos têm chamado a atenção para essas comunidades negras, né, do século XIX que ainda remetem à sua origem aí talvez a Palmares. E no Brasil essa experiência se espraiou por todo o território. Então você tem quilombos desde o Amazonas até o Rio Grande do Sul. Na região onde eu moro, que é Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, você tem um quilombo que não é tão famoso, mas que era uma grande confederação de pequenos quilombos situado na região do Triângulo Mineiro, e que os estudos recentes dos antropólogos, dos arqueólogos, historiadores, têm mostrado a complexidade dessas estruturas, né? E as alianças que eles faziam, especialmente nesse quilombo do Ambrósio, já está demonstrado que havia uma aliança com os índios que habitavam esse território. A gente tem uma imagem do quilombo como alguma coisa que é isolada, né? Que é o que a historiografia, né, dos anos 80 mostra, de que o quilombo estava muito mais conectado com as senzalas e com as vilas próximas do que a gente sabia. Há também comunidades são também comunidades quilombolas que têm uma outra dimensão, que são construídas praticamente no pós-abolição, né? Que são aquelas comunidades, o exemplo mais clássico disso é o Quilombo do Jabaquara, em São Paulo, né? Que a Maria Helena Toledo Machado estudou, né? Em que ela é formada quando esses negros escravizados foram convidados a se retirar da cidade no pós-abolição. Há um termo utilizado na época chamado haitianismo, ou medo do Haiti. Porque o Haiti acabou sendo um episódio singular na história das relações escravistas no mundo atlântico. O Haiti ele vai ser mobilizado uma constante sombra ao longo de praticamente todo o século XIX, enquanto dura a escravidão no Brasil, seja como alerta para que lembrássemos que aquela revolta, aquela insurreição pudesse se repetir, seja como uma justificativa para desencadear reações violentas do Estado Imperial, não só contra as revoltas objetivas, mas contra a possibilidade dessas revoltas. Em 1791, essa grande revolta escrava, que vai acabar, que vai destruir o sistema escravista instalado na ilha. É importante dizer que Saint-Domingue ele é fundamental para compreender esse modelo de resistência nas Américas, inclusive porque, nesse período, na segunda metade do século XVIII, a década de 1770, 80, 90, era o principal produtor mundial de açúcar. Ninguém produzia mais açúcar no mundo, nenhuma colônia, do que Saint-Domingue. Então, ele é um duplo ataque. Ele é um ataque tanto do ponto de vista colonial, então, na década de 70, os Estados Unidos tinham conquistado sua independência, então as nações coloniais já estavam, em alguma medida, preocupadas com essa questão da independência das nações, das colônias, nas Américas, e depois porque é um ataque direto sobre o coração do maior produtor mundial de açúcar no período.
E aí você tem a grande questão, que é uma revolução levada a cabo por escravizados. Isso vai construir um medo generalizado na classe senhorial do Caribe, das Antilhas, mas também na classe senhorial brasileira. Porque nós tínhamos uma população africana muito densa em diferentes partes do Brasil. No Nordeste açucareiro, e que também vai se replicar mais tarde, a partir da década de 1810, 1820, no Sudeste, sobretudo quando o café se torna um grande produto de exportação para os mercados internacionais. Então você tem uma onda, um fluxo muito grande de escravizados chegando nos portos brasileiros. Naturalmente, isso vai causar medo, porque quando você vai fazer o cálculo, e, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, que é a principal cidade escravista da era moderna, em algumas partes, em determinados momentos, a população escravizada era igual ou levemente superior à população livre dos estados do Brasil, o que significa que não tinha muita segurança, né? Uma situação dessa, uma revolta escrava pode explodir a qualquer momento. Então, óbvio que esse fantasma do Haiti, fantasma do haitianismo, rondava as cabeças senhoriais. Tem, inclusive, um livro, eu esqueci o nome, maravilhoso, dos efeitos psicológicos e práticos da revolta do Haiti no Brasil. Houve, assim, no mundo inteiro, né? No mundo inteiro não, no novo mundo inteiro. Em Cuba, nos Estados Unidos, né? Em todo lugar onde havia escravos, aquele exemplo terrível para eles da revolta do Haiti foi um rastilho de pólvora, acendeu um sinal de alerta do tipo, e se isso acontece aqui? E o Brasil era o principal lugar onde poderia acontecer, o Brasil e os Estados Unidos. Isso era ainda mais preocupante no caso da Bahia. E na Bahia, porque entre 1807 e 1835, a Bahia foi o palco de um conjunto de revoltas escravas. Você vai ter diversas revoltas comandadas e lideradas por diferentes grupos étnicos. Primeiro os Haussais, e depois os Iorubás, até que em 1835 você tem a grande revolta dos Malês. No território Haussá, no território Iorubá, nos territórios vizinhos, de muito conflito. Em 1804 foi declarada uma guerra santa, um jihad, contra povos chamados pagãos, né? Mas um jihad que acontecia no próprio seio dos muçulmanos. As vítimas dessas guerras todas, né, eram, em grande parte, prisioneiros de guerra, eram guerreiros. Era gente, né, treinada para lide militar. Não é surpreendente que eles tivessem também tentado repetir suas proezas militares durante as suas rebeliões aqui. São esses muçulmanos iorubais islamizados que formam o núcleo dos malês em Salvador. Muito difícil você articular uma revolta urbana, porque todo o aparato repressivo da sociedade colonial estava centrado nas cidades, né? As polícias, toda a repressão, toda a estrutura urbana da cidade impedia a possibilidade de uma revolta, que uma revolta rural seria muito mais viável, né? Se um grupo de escravos se revoltasse numa fazenda, eles tinham muito mais condições de fugir ou de afrontar a ordem estabelecida da fazenda do que numa cidade, né? Nesse caso, uma grande exceção é a revolta dos malês. Apesar de ser uma revolta que foi anunciada, né, porque ela foi delatada, né, não por pessoas de dentro do movimento, né, tem uma primeira batalha na frente da casa onde eles estavam reunidos, depois sai gritando, exatamente convocando, né, nessa altura, todos os africanos escravizados e libertos, enfim, quem quisesse se juntar à revolta, né? E revolta escrava na Bahia não era uma coisa, não era uma novidade, né? Teve uma repercussão, inclusive, no recrudescimento da vigilância
aos escravos em todo o Brasil, sobretudo no Rio de Janeiro, né? Onde os chamados negros minas, entre os quais se incluíam os nagôs, foram muito perseguidos lá, né? Suas casas invadidas e é claro, se a polícia descobria algum elemento muçulmano, que naquela época se traduzia em escritos, né, em árabe, esses escravos eram investigados e presos, enfim. Isso repercutiu, portanto, de maneira muito forte em todo o Brasil. Se vai haver uma mudança no Código Penal que instaura a pena de morte para esse tipo de ação de insurreição, de revolta. As pessoas que estavam implicadas em candomblé começaram a ser presas e implicadas nessa lei de 1835, que é uma lei contra a insurreição escrava, mas eles estavam estabelecendo essa correlação entre candomblé e resistência à revolta. E muita gente também foi deportada para a costa da África, principalmente para a África Ocidental. O mesmo, por exemplo, vai acontecer com os capoeiristas, né? Os capoeiras também, principalmente aqueles estabelecidos nos grandes centros urbanos, Rio de Janeiro, Salvador, eles também vão ser alvo de uma vigilância policial mais intensa. Mais recentemente, a minha pesquisa faz parte, digamos, né, desses estudos mais recentes, começou-se também a chamar atenção para as Irmandades como esse espaço onde a gente consegue ver, né, essa diversidade africana, né, das nações, né, mas também um espaço onde esse mundo africano se fazia arranjos e negociações. Essas comunidades de africanos e seus descendentes na diáspora faziam arranjos políticos, ou seja, se acertavam a partir de referentes que tinham a ver com as suas origens históricas, mas também de referentes políticos que tinham a ver com o lugar onde eles estavam, entendeu? Com o momento em que eles estavam vivendo, com a demografia africana que se impunha em determinada região. Um trabalho interessante da historiadora Antônia Quintão, que pesquisou as Irmandades do Rosário de São Paulo, as Irmandades do Rosário de São Paulo, notadamente a Irmandade do Rosário dos Pretos, né, no Lago do Paissandu, em São Paulo, mas também a dos Remédios, mas também de Santa Efigênia, no século XIX, e ela chama atenção para a importância desses irmãos congregados no Rosário, nos Remédios, na Santa Efigênia, não é? O vínculo bastante estreito que eles tiveram com os caifases do Antônio Bento, ou seja, com essas pessoas que resgatavam, né? Ou seja, já no final do século XIX, já, né? Muito próximo do final da escravidão, mas esse grupo abolicionista militante, né? Que tirava, né, os escravos, né, dos lugares do cativeiro, né? De lugares onde estavam aprisionados, tal, e facilitavam, né, o encaminhamento deles para Santos, para o Quilombo do Jabaquara, né? Então é um evento, acho que é muito importante. Todas elas foram minando a escravidão, ou seja, todas elas foram, de alguma maneira, contestando esse regime de dominação, esse regime de trabalho. Assim, não haveria o fim da escravidão se não houvesse a resistência por parte desses africanos e seus descendentes aqui. Essa narrativa convencional sobre a abolição, ela não só apaga a participação dos escravizados, né, que de fato lutaram por sua própria liberdade, mas também uma articulação entre gente negra livre, liberta e escravizada, a fim de que esse sistema injusto e com pretensões de desumanização vingasse e se estendesse por mais tempo.